Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, especialmente neste dia em que, para o cristianismo, esta data é extremamente significativa. E ainda que no nosso calendário talvez não seja precisamente o dia do aprisionamento, o julgamento, a execução de Jesus, esta ocasião é celebrada pela cristandade como o dia em que ele foi executado e o dia de maior lembrança para o cristianismo, porque a Páscoa, esta Páscoa especificamente, é a Páscoa em que Jesus Cristo foi executado, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus Pai, como dizem as Escrituras. A Bíblia documenta com fartura os momentos finais de Jesus Cristo. E há impressões e conversas e informações de várias fontes diferentes. Primeiro, os discípulos. Vamos nos lembrar que Jesus sai do cenáculo depois de haver lavado os pés deles, depois de haver praticado, comemorado a última Páscoa judaica, com lembrança da libertação de escravidão do Egito, e introduziu na mesma Páscoa a Páscoa dos cristãos, utilizando o pão e o vinho como símbolos da nova aliança, da aliança dos que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia também nos mostra claramente que Jesus instruiu os seus discípulos, anunciou-lhes a chegada do Espírito Santo em ocasião oportuna, e quando terminou a cerimônia da celebração da Páscoa, se dirigiu ao Getsêmani, e ali no Getsêmani nós vemos por vários momentos Jesus Cristo procurando ao Pai em oração profunda e dolorida, expondo a sua angústia e se preparando espiritualmente e fisicamente para enfrentar os fatos que aconteceriam logo mais. A Bíblia nos conta que os seus discípulos dormiram enquanto Jesus Cristo buscava o Pai, pedindo que, se fosse possível, o cálice fosse retirado da sua vida. Entretanto, Jesus Cristo estava muito mais preocupado em cumprir a vontade de Deus, porque foi para isto que ele veio à terra. Olhando para os discípulos, nós encontramos os discípulos no Getsêmani fugindo, vergonhosamente fugindo, enquanto que a comitiva do Sinédrio, a comitiva das autoridades judaicas e também um contingente de soldados romanos se afastavam com Jesus Cristo, e há registros de que os soldados do templo, os levitas, zombavam e batiam em Jesus Cristo enquanto o conduziam para o seu suplício. Nós sabemos, sim, que Pedro acabou se integrando entre aqueles que estavam por perto das acomodações da casa do sumo sacerdote ou da casa de Anás, sogro do sumo sacerdote, e sabemos também que João foi introduzido ali em algum cômodo do local porque tinha conhecidos do sumo sacerdote. Mas, com certeza, o único apóstolo que é registrado que permaneceu próximo, inclusive no momento da cruz, é João, por conta da palavra de Jesus Cristo dita a Maria: Maria, eis aí o teu filho, e a João: João, eis aí a tua mãe. Nós vemos, entretanto, o descaramento das autoridades judaicas e a face completamente revelada acerca do ódio que eles tinham contra Jesus. E
é no conjunto destas passagens que nós vamos encontrar, então, o suplício do Senhor Jesus. Olhando e fazendo uma tabela assim, muito rápida dos principais tópicos dos 4 evangelhos, nós descobrimos que tanto os evangelhos sinóticos quanto João apontam que a sequência de fatos, alguns registrados pelos sinóticos, outros registrados por João, pelo Evangelho de João, vão dar para a gente uma ideia aproximada daquilo que aconteceu da quinta-feira à noite para a sexta-feira, onde Jesus Cristo foi morto. A paixão de Jesus Cristo, então, é para nós o foco principal desta Páscoa, especialmente nesta sexta-feira, chamada Santa. Então, ainda que a cronologia da morte de Jesus possa incluir acontecimentos assim, contados de maneiras diferentes, nós vamos tentar aqui fazer uma sequência aproximada dos eventos. E não existe horário, não existe nenhuma especificação de que horas aconteceram os fatos. Entretanto, os fatos têm sua devida importância e nós vamos então nos lembrar que isto que está sendo proposto nesta hora é divulgado amplamente por mídia, por livros, etc. Nós temos o primeiro julgamento de Jesus, que é um julgamento de natureza religiosa. Por quê? Porque quem está envolvido neste processo vai discutir se Jesus Cristo é o Messias ou não. Então, diante deste postulado, deste quadro, nós temos que pensar que tudo começa no oculto da madrugada, enquanto Jerusalém está dormindo, é que as autoridades judaicas prendem Jesus e o levam para a casa de Anás. E nesse caso, queridos irmãos, quando Jesus é levado, preso à casa de Anás, então começa um interrogatório liderado pelo Sinédrio. Vamos nos lembrar que Pedro seguiu a Jesus, embora tenha fugido no princípio, mas ele segue Jesus à distância, e João também segue Jesus. Nós sabemos que é João por conta da narrativa constar do Evangelho de João. E o que nós vemos aqui? Naquela roda, junto à fogueira, Pedro é identificado como um dos seguidores de Jesus, porque é identificado como um galileu. E a Bíblia diz que ele disse: eu não conheço essa pessoa, eu não conheço essa pessoa. Como pode? O medo de ser tratado de maneira igual a Jesus faz com que Pedro recue de maneira muito negativa. E nós encontramos então a incidência de testemunhas que são arroladas pelas autoridades, mas uma a uma o seu testemunho cai por terra, porque não há substância, não há como essa acusação ter corpo, porque são acusações falsas. Mesmo aqueles que acusam dizendo: olha, destruí este santuário e eu o reerguerei em 3 dias, fazem essa acusação de maneira errada. Nós percebemos então que é necessária a intromissão de Caifás, não é? Ou melhor, de Anás, quando ele procura saber de Jesus diretamente se Jesus Cristo é o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus. E Jesus não nega. Jesus não nega. Ele que havia ficado
em silêncio em todo o tempo, agora não nega. E Caifás, então, leva Jesus a se pronunciar a respeito da sua condição de filho de Deus, e Caifás, então, diz que isto é blasfêmia. E por isso, ele é acusado rapidamente e condenado segundo a lei dos judeus. E a partir daí, então, o que nós vemos é a liberação geral do ódio das pessoas. Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os oficiais abusam fisicamente de Jesus e zombam de Jesus. Existe uma tortura psicológica, uma tortura verbal, mas também uma tortura física. Eles encobrem a cabeça de Jesus, batem nele e perguntam: profetize, quem foi que te bateu? E nesse ínterim, a narrativa nos mostra que Pedro nega ser discípulo de Jesus mais 2 vezes. E Jesus olha para Pedro quando um galo canta e Pedro foge amargurado. Quando a gente pensa em galo, nós temos que prestar atenção no fato de que muitos estudiosos apontam o som do galo, chamado Gallicinium, que era um toque de trombeta que anunciava a troca de turno dos guardas durante a madrugada. Naturalmente, nós não sabemos precisamente como foi, mas quando este som surgiu, Pedro caiu em si e percebeu que havia negado o Senhor Jesus Cristo, como foi avisado previamente. Então Jesus agora estava absolutamente só, e o seu discípulo, chamado braço direito, vamos dizer assim, o havia decepcionado, negando 3 vezes. E Jesus já estava sofrendo muitas dores, fruto das agressões que recebeu. Mas, então, enquanto isso, a narrativa de Mateus nos leva para Judas Iscariotes. E a Bíblia nos mostra que Judas se arrependeu da sua decisão, teve remorsos, na verdade, a respeito da sua decisão, e chegou a levar o dinheiro do suborno, da venda de Cristo aos sacerdotes, mas eles recusaram, e Judas não teve outra alternativa senão se desfazer do dinheiro, enquanto fugia completamente cheio de remorsos, carregado de culpa, foi e se enforcou. E o livro de Mateus e de Atos, os livros de Mateus e de Atos, dizem que o seu corpo se rompeu quando ele se enforcou. Enquanto isto, prosseguia o julgamento de Jesus, já quase de manhã. O terceiro julgamento ainda era um julgamento religioso, e agora eles estão na Câmara de Pedras Lavradas, no Monte do Templo. Ou seja, Jesus está agora diante do Sinédrio e se reúne na sua Câmara. O Sinédrio oficialmente acusa Jesus Cristo de blasfêmia e a sua pena seria a morte. Mas as autoridades judaicas não tinham todo este poder. Então, para isso, era necessário enviá-lo para Pilatos. A Bíblia nos conta, então, que neste amanhecer, quase nascendo o sol, Jesus foi posto diante de Pilatos, todo machucado, já todo ensanguentado por conta das surras que levou das autoridades judaicas, não é? Ou dos soldados das autoridades judaicas. E nesse
ínterim, Pilatos recebe a acusação de insurreição e a afirmação de que Jesus merece ser executado. É claro que Pilatos investiga essas acusações numa entrevista pessoal com Jesus no pretório, mas a Bíblia afirma que Pilatos não encontrou culpa nele. Então, Pilatos automaticamente disse: eu o considero inocente. Não me parece que a atitude dele seja a atitude de um rebelde, a atitude de uma pessoa que queira provocar uma sedição no país a ponto do governo romano intervir. Mas eles protestam, porque eles estão carregados de ódio. E a Bíblia nos mostra, então, que, enquanto isso, Jesus Cristo está absolutamente em silêncio. Uma coisa assim, que é natural de Jesus, mas que vem dos profetas. Isaías disse que Jesus, perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Diante desta situação, então, Pilatos descobre, nesta conversa com as autoridades, que Jesus é da Galileia. E então, ele o envia a Herodes, que os dois não se dão, não é? Mas Herodes estava em Jerusalém naquele momento. Entretanto, isto é um sinal, de certa maneira, de aliança entre Herodes e Pilatos, um momento assim de aparente reconciliação. Acontece que Herodes sempre teve curiosidade de conhecer Jesus. Estamos falando de Herodes Antipas. E quando Jesus comparece diante de Herodes, Herodes tem um entusiasmo de conhecer, quer ver algum sinal de Jesus. Vocês acham que Jesus teria prazer em mostrar algum sinal para Herodes? Então, o que acontece? Herodes participa deste processo de humilhação de Jesus Cristo, vestindo Jesus como um falso rei, com capa e tudo mais, com cetro e tudo mais, e devolve Jesus a Pilatos. E aí temos, pela manhã, bem cedo, no pretório, nós temos então o julgamento de Jesus. Pilatos reafirma a inocência de Jesus diante da multidão reunida e, sabendo que não vão gostar daquilo que ele está dizendo, ele promete castigar Jesus antes de libertá-lo. Jesus vai apanhar mais, e Jesus apanha dos soldados romanos agora, de forma extremamente cruel, de forma integral, na face, no pescoço, no tórax, nas pernas e nos braços, nas costas, em todo lugar, na esperança de livrar Jesus da morte. Mas essa tentativa é frustrada, porque os sacerdotes recusam a oferta de Pilatos. Eles estão determinados que Jesus Cristo deve morrer. Aliás, Caifás já falou isso, que um só deve morrer por todos. E Pilatos então se dirige à multidão pela primeira vez, e propondo uma coisa chamada perdão da Páscoa, um indulto para uma pessoa que tenha sido acusada, esteja presa. E então, na tentativa de libertar Jesus, que é intitulado pelas autoridades judaicas como o Rei dos Judeus. O perdão da Páscoa, então, é essa segunda tentativa de Pilatos de libertar a Jesus.
Aliás, a esposa de Pilatos também o adverte a respeito de um sonho que ela teve. E Pilatos fica cheio de temor. Mas, na verdade, enquanto Pilatos está tendo esse drama pessoal, esse drama de consciência, os principais sacerdotes e anciãos estão fazendo lobby entre a multidão, estão persuadindo a multidão a pedir a Pilatos que liberte Barrabás. Barrabás seria uma pessoa que teria sido incriminada por tentar conseguir uma insurreição entre os judeus nessa ocasião da Páscoa. E Pilatos, então, oferece esta opção à multidão: liberar Jesus ou liberar Barrabás. Mas os sacerdotes já estavam fazendo um grande trabalho de persuasão entre a multidão, e a multidão escolheu Barrabás. Surpreso com a resposta, Pilatos perguntou à multidão: o que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus, que vocês chamam rei dos judeus? E a multidão então diz: crucifica-o. Crucifica-o. Eu posso imaginar nesse momento da narrativa bíblica como era o coração de Jesus, como estava o coração de Jesus. Não estava magoado com a multidão, ele estava enfrentando com silêncio toda aquela zombaria, todos os insultos, todo o ódio demonstrado, toda a violência física contra ele, tanto de judeus quanto de gentios. Mas a Bíblia nos mostra, então, que Pilatos ainda tentou, mais uma vez, ordenar que Jesus fosse açoitado, esperando que essa punição de um homem declarado inocente satisfizesse a multidão. Jesus foi espancado, zombado como um rei, colocaram também uma capa sobre ele e fizeram uma coroa de espinhos e a encravaram na sua cabeça. E Jesus não abriu a sua boca. Então, Pilatos apresentou Jesus ensanguentado diante dos judeus. Eis o homem, ele é inocente. Mas as multidões gritavam: crucifica-o, porque ele blasfemou, ele deve morrer, porque ele pretende ser o Filho de Deus. E isto perturba Pilatos. Então, Pilatos mais uma vez investiga, entrevista Jesus dentro do pretório. Jesus fica quieto. Pilatos tenta desesperadamente encontrar um motivo para libertar Jesus. Mas, quando Pilatos ameaça Jesus com seu poder, Jesus fala. Jesus disse: nenhum poder teríeis sobre mim, se de cima não te fosse dado. E é nesse ponto que Pilatos assume a responsabilidade da execução de Jesus, sabendo que ele foi posto ali para fazer isto. É claro que se Pilatos não fizer o que a multidão está querendo, Pilatos pode incorrer numa disciplina de Roma. Então, era entre a cruz e a espada, o que fazer? E a Bíblia nos conta que Pilatos, então, entrega Jesus à multidão, e a multidão diz: o seu sangue caia sobre nós. E Pilatos cede, liberta Barrabás, ordena que Jesus seja crucificado e, num ato simbólico, lava as mãos.
É um tempo, meus irmãos, de grande angústia, de grande tristeza para aqueles que viram Jesus Cristo agir, pregar, ensinar o reino de Deus. É um tempo de grande angústia para aqueles que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo e creram nele. Mas é um momento em que o mundo ri, o mundo zomba, o mundo busca a morte do Filho de Deus. E a história continua, porque Jesus, então, é levado para o lugar da sua execução e vai carregando o madeiro. O Antigo Testamento fala que toda pessoa que morrer no madeiro, seja numa árvore, seja em algum lugar, com o madeiro, é maldito, é morte maldita. E Jesus Cristo vai carregando sobre si a própria cruz em que ele vai ser executado. Depois de passar uma noite apanhando, depois de passar por todos esses processos de julgamento, o que vocês imaginam que o corpo de Jesus Cristo está resistindo? Tanto é que o relato bíblico mostra que Simão de Cirene, passando pela comitiva, não é? Acaba sendo utilizado pelos soldados para continuar carregando a cruz de Jesus Cristo. E enquanto as pessoas choram, Jesus Cristo fala com elas, dizendo: não chorem por mim, chorem por vocês. E Jesus, então, chega ao Gólgota, é fora da cidade, e a ele é oferecido vinho e vinagre para amenizar a dor, mas ele recusa. Então, colocam cravos nos seus punhos, colocam cravos nos seus tornozelos e o erguem na cruz, numa situação deplorável, seminu, ou talvez até mesmo nu, e o fato é que ele está ali numa vitrine de horror. A Bíblia diz que Jesus é crucificado entre dois criminosos, e o seu crime é escrito numa placa fixada em cima da sua cruz: este é Jesus, o Rei dos Judeus, em diversos idiomas, a fim de que qualquer pessoa que passe saiba qual é a acusação de Jesus. E Jesus, então, olhando para essa gente, talvez com os olhos extremamente turvos já por causa da violência contra o seu corpo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. Você e eu sabemos que a morte de Jesus Cristo foi parecida com a morte de outros da mesma forma, crucificados. Entretanto, ela não tinha o mesmo significado. Cada um estava pagando por uma sentença de morte por seus atos. Mas Jesus não estava pagando por seus próprios atos, e sim pelos atos e pensamentos e palavras de todos os pecadores. Então, Jesus Cristo, com toda razão, diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Enquanto isso, lá embaixo, ao pé da cruz, próximo ali, os soldados romanos estavam dividindo as suas roupas e, por sorteio, alguém ficou com a capa de Jesus. Jesus estava na cruz exposto, mas a Bíblia fala que as autoridades judaicas, as pessoas que o executaram, os criminosos que estavam lado a lado dele, diziam: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo. Imagine você como nós chegamos tão longe diante do Senhor Jesus. E, queridos irmãos, o que acontece ali
é que na cruz há o registro de que um dos criminosos disse: eu estou aqui porque mereço, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada. E pede a Jesus que se lembre dele quando Jesus entrar no seu reino. E Jesus diz a ele, no meio de toda a agonia e dor, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Somente o Filho de Deus poderia dizer uma coisa a você e a mim. E eu quero convidar você a pensar que só Jesus Cristo pode nos conduzir à presença de Deus. Nenhum mérito nosso, nada, absolutamente nada, pode nos fazer chegar ao trono de Deus sem que seja o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Jesus teve tempo de falar com João e encomendar a vida de sua mãe, porque os seus irmãos ainda não criam nele, só creram nele a partir da sua ressurreição, talvez. O fato é que Maria passou a ser cuidada pelo apóstolo João. Mas, ao meio-dia, acontece um fenômeno natural, porque uma escuridão cobre toda a terra e dura até aproximadamente às 3 da tarde. Às 3 da tarde, quando Jesus está levando sobre si os pecados de todos nós, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esta expressão vem de Davi, de um salmo de Davi. Entretanto, ao pensarmos aqui no que ela significa que Deus moeu o seu filho por amor dos pecadores. Que Jesus foi entregue pela vontade de Deus para sofrer em nosso lugar. As dores, a asfixia, todas estas coisas eram importantes, mas Jesus não estava preocupado com isto, estava preocupado com o desamparo, o abandono do Pai nessa hora, por conta do pecado que ele carregava sobre as suas costas. Em certo momento, mais adiante, Jesus disse: eu estou com sede, e ofereceram a ele uma esponja com vinho azedo, e Jesus Cristo então recusou, e ao recusar, praticamente em seguida disse: está consumado. O que isso quer dizer? Está consumado. Estou chegando ao fim? Na verdade, não. A obra que Deus me mandou fazer inclui não apenas a pregação do reino de Deus, acompanhado dos sinais que foram feitos, mas sem dúvida alguma, está consumado significa: eu paguei a ira de Deus com justiça, mediante uma vida sem pecado e agora assumindo o pecado de todos no lugar deles. A obra está concluída. E assim, Jesus exclamou em voz alta, num último grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. E nesta hora, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu. Alguns mortos, os santos mortos, diz a Escritura, ressuscitaram quando Jesus Cristo surgiu novamente, ressurreto. Mas ao ver o corpo de Jesus ali, inerte, um centurião romano em guarda disse: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus.
O que faziam os seus seguidores? Os seus seguidores observavam de longe, junto com as mulheres que vieram com Jesus até a cruz. E eles ficaram absolutamente arrasados. Para eles foi um dia de derrota. E, na verdade, para eles, aquele que parecia ser o Messias estava morto. Para garantir, um soldado perfurou o lado de Jesus com lança e sangue e água saíram do seu corpo. Enfim, o que aconteceu é que Jesus Cristo experimentou a morte como todos nós experimentamos. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de recordar com você o significado da morte de Jesus com a leitura de alguns versículos de Hebreus, o capítulo 9, e depois alguns versículos do capítulo 10. O escritor aos Hebreus diz assim: não foi pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue que Jesus entrou no santuário de Deus, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, é o que purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, não a aliança daquelas autoridades judaicas, mas a aliança que vem da graça do Senhor para conosco, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Cristo subiu à cruz, depois de enfrentar os julgamentos, as agressões, a violação de todos os seus direitos, em nosso lugar, ele produziu diante de Deus a remissão dos nossos pecados. E o autor aos Hebreus diz: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. E como está determinado, ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Quando Cristo veio, ele utilizou-se das palavras do salmista: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o escritor aos Hebreus complementa: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E o escritor aos Hebreus termina assim: e eu também. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais, agora que vocês veem que o dia se aproxima. Naquele dia trágico, Jesus morreu por nós. Não foi a derrota de Jesus, foi a vitória de Jesus. Jesus morreu por você e por mim. Jesus pagou por meus pecados e por seus pecados lá na cruz. Aquilo que Jesus sofreu, nenhum homem sofreu. Mas sendo filho do Deus bendito, Jesus Cristo é capaz de salvar. Se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é a ocasião certa para fazer isto, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde.